Bom dia a todos. Então vamos começar, agradecendo aí primeiro a presença de todos aqui. Não sei se todos já me conhecem, mas meu nome é Vivian, eu sou da área comercial da Tech6 Group. Então, eu vou falar um pouquinho aqui do início do evento, explicar um pouquinho como vai ser a dinâmica e depois eu vou passar para os apresentadores, tá? Já agradeço antecipadamente a presença de todos e tenho certeza que será um evento muito proveitoso. Aproveito para informar só mais uma coisinha. No fim do evento, a gente vai responder todas as perguntas. Vocês vão ver aí que tem um linkzinho onde tem perguntas e respostas. Podem colocar aí as suas perguntas. Por favor, se possível, coloque também o teu telefone, o seu e-mail, porque caso não dê tempo de responder todas as perguntas, a gente vai responder por e-mail, por telefone, tá bom? Bom, deixa eu falar aqui brevemente como que vai ser a nossa agenda. Então, só para vocês entenderem, eu vou fazer uma breve apresentação da Tech6 Group. Eu sei que algumas pessoas já nos conhecem, outras não, então eu vou fazer brevemente essa apresentação. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre as tendências de Analytics. Quem vai fazer vai ser o Matias, ele é da própria empresa, então da Tech6 Group, e ele vai poder falar bastante a respeito disso. Depois eu vou passar para o pessoal da Data Robots, vai ser o Gabriel que vai fazer a apresentação para a gente. E por último, volta o Matias para falar um pouquinho sobre a plataforma de Analytics MicroStrategy, que é a análise zero clique. E depois, no fim, eu volto para conversar com vocês um pouquinho e fazer as perguntas, tá bom? Bom, então, só falando um pouquinho da empresa como um todo, só para vocês entenderem, hoje nós somos uma empresa brasileira, estamos no mercado há mais de aproximadamente 15 anos, então a gente é uma empresa brasileira, mas com uma atuação mundial. Então a gente tem todos esses escritórios, temos parceiros também em toda a América Latina e a gente tem uma referência, pelo menos um cliente em cada vertical, tá? Falando um pouquinho sobre como que a gente está estruturado para atender o mercado e como que a gente pode atender a todos os nossos clientes, primeiro que apesar de sermos brasileiros, temos uma atuação global e por isso a gente traz as melhores práticas globais, né? E aí, só para falar um pouquinho, eu gostaria de falar assim, ó, primeiro essa parte de pessoas, né, o que envolve, o que a gente faz quando a gente fala aí na unidade de pessoas. Então, a gente está falando toda a parte de treinamento, e aí quando eu estou falando de treinamento, eu estou falando de treinamentos de mercado e também treinamentos específicos da necessidade que você precisar. Então, a gente faz exatamente o que você necessita. Eu quero um treinamento de linguagem R, mas com esses detalhamentos. Então, a gente vai focar exatamente no que vocês precisarem, tá? Então, a gente faz exatamente o que você precisa usar aí no dia a dia. Temos também aqui debaixo dessa parte de pessoas, a gente tem também uma unidade da parte de body shop, que é quando vocês precisam aí de profissionais para apoiar em algum projeto, que não é muito tempo, então vocês não vão contratar uma pessoa e a gente pode trazer esses profissionais que a gente já tem aqui na nossa base. Na unidade de processos, a gente já fala entre uma terceirização ou carteirização de um processo completo. Então, por exemplo, eu preciso melhorar o meu processo na parte financeira, na parte de pagamentos, eu preciso criar estrutura, eu preciso ter uma forma de automatizar esse processo, né? Então, a gente também pode auxiliar todos os nossos clientes nesse sentido. E na unidade, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais hoje, né, a nossa unidade aqui na de Analytics, é onde a gente é uma integradora e também somos uma revenda de algumas soluções, mas aqui a gente gosta de falar porque a gente está desde o início do dado, né? Então, desde um Big Data, um Data Lake, toda a parte do pipeline de dados, até chegar
no consumo final, né? E o consumo final é onde que a gente vai, onde vai ser o foco hoje. Esse consumo final que seria ter uma plataforma para automatizar toda a parte de inteligência artificial e junto ter as análises, que seriam os reportes, né? Que seria a forma da gente analisar aquilo, o resultado daquilo que a gente fez automatizado na inteligência artificial. Temos também, só uma coisa, aqui, só para vocês entenderem, a gente tem algumas já soluções que a gente representa, então, isso em questão de venda de solução, mas na questão de prestação de serviço, a gente pode apoiar vocês em todos esses conjuntos, tá? Aí a gente tem mais uma areazinha aqui, que eu gostaria de falar também, a parte de planejamento orçamentário. Então, se a empresa hoje utiliza ferramenta como Excel para fazer todo o seu orçamento, hoje a gente automatiza com essa solução, e ali no transacional a gente tem soluções de CRM, né? Temos a própria... a gente atende a uma norma, que é a norma do IFRS 16, que é uma norma de contabilização de arrendamento, que é um pouco diferente. Todas as empresas hoje, elas estão obrigadas a apresentar seus resultados com essa norma. Então, a nossa solução, ela automatiza todo esse processo. E, por fim, aqui a consolidação contábil gerencial, quando a gente está falando de um grupo de empresas, onde existem eliminações entre elas, existem proporções diferentes, e você precisa representar esse resultado para o mercado. Então, a gente também apoia nesse sentido. Então, hoje a gente consegue apoiar a empresa em todo o campo que você tiver uma necessidade, seja em pessoas, seja em processos, seja automatizar um processo de financeiro, de data-driven, de analytics, e, por fim, toda a parte transacional, tá bom? Aqui só mostrando também que a parte de planejamento orçamentário e os transacionais, quais são as ferramentas que a gente pode apoiar. Bom, agora eu vou passar, vamos começar a parte de tendências em analytics, vou passar para o Matias, ele vai poder apresentar para vocês, e só reforçando, não esqueçam que no final a gente vai responder todas as perguntas, tá bom? Até já. Ok, obrigado, Vivian. Então, dando sequência à apresentação, a gente vai falar um pouco, iniciar rapidamente aqui, falando sobre as tendências de análise de dados que estão associadas aí ao nosso tema dessa jornada digital. E, para começar, um tema que vem sendo muito abordado é a alfabetização em dados, que se tornará uma forma explícita e impulsionadora necessária no valor do negócio, demonstrada por sua inclusão formal em mais de 80% dos dados e análises em estratégias e programas de gestão de mudanças, né? E, em linhas gerais, a alfabetização em dados é a capacidade de ler, trabalhar, analisar e se comunicar com dados. E a gente vai ver que essa característica vai estar muito envolvida aí na nossa apresentação de hoje. Outros dois pontos relevantes, né, que são sugestões, inclusive, do Gartner, que é, entre as três tendências que afetarão os dados na liderança hoje, a partir de 2021, incorporar dados e análises nas estratégias de negócio, e os dois principais desafios aí associados estão incorporar dados e análises nos resultados de negócio, né? E como a gente vê isso, né? Nós temos aí uma forma de chegar a isso para enfrentar os desafios. E é o quê? Introduzir processos e tecnologias, como a gente vai mostrar, que visam acelerar o uso de análises avançadas na alfabetização dos dados, né, suportados por funcionalidades que injetam análises em processos de negócio. E dessa forma, a empresa Data-Driven, que é uma empresa orientada a dados, precisa tomar decisões baseadas em dados com qualidade e assertividade no menor tempo, né, no menor ciclo de tempo possível. Bom, aqui, para representar um pouco aí dessa característica de analytics e inteligência artificial, eu trouxe um gráfico, que é um gráfico que foi publicado numa revista chamada CIO Research, que fez uma pergunta que foi a seguinte: quais serão as três principais tecnologias revolucionárias para o seu setor emergir da crise do Covid 2019? Foi feita para 255 conselheiros aí,
E a resposta está apresentada dessa forma. O que acontece é Analytics em primeiro lugar e inteligência artificial em segundo lugar, né? Que é, inclusive, o tema da nossa apresentação hoje. Bom, então, agora a gente vai iniciar a jornada de uma história de negócio, né, que vai aplicar machine learning e análises avançadas embutidas em processos de negócio e levando a informação para as áreas de retenção das empresas. E nós vamos falar sobre uma questão que é bastante emergente também, que é o modelo de economia da recorrência. O que nós sabemos é que hoje os clientes estão sempre demandando novos modelos de consumo, que pessoas tendem a se afastar do tradicional e buscar as novidades, e que muitas empresas estão adotando modelos de subscrição nos negócios. Ou seja, daqui para frente, a inteligência digital vai ser vital para o crescimento das empresas, que vivem da tecnologia nessa jornada. Então, a gente sabe hoje que as empresas, elas visam o quê? Buscar valor, aumentar o valor, né? Aumentar o valor em várias ações em relação ao cliente, né? Desde melhorar a qualidade nos seus serviços, para que esses clientes consumam melhor os seus produtos ou serviços, indiquem as empresas, né, dentro do seu mercado e assim fazendo com que a cada ação eu aumente o valor. E isso vai ser muito visto nesse modelo de economia da recorrência, porque no mercado competitivo, entender o ambiente que permeia os negócios e suas tendências se torna fundamental para a sobrevivência das empresas, né? E isso está diretamente associado ao relacionamento com o cliente. Nesse tema, relacionamento com o cliente, o que nós temos é o churn. O churn hoje representa como as empresas vão estar trabalhando nesse modelo de recorrência. E o que elas fazem hoje? Comercializam o acesso contínuo aos produtos e serviços ao invés de propriedade. Aqui alguns exemplos de empresas que praticam esse modelo de economia. E os seus desafios cotidianos aí no bom relacionamento com os clientes e na manutenção dos bons clientes. Então, veja que interessante, a Netflix ela foi pioneira nesse modelo, que é um modelo inovador de assinatura, que todo mundo praticamente conhece. Hoje tem uma base enorme de clientes no mundo, mas ela tem que estar o tempo todo se renovando no relacionamento com seus clientes. E a gente tem visto isso nos últimos tempos, né? Porque surgiram ainda mais competidores aí oferecendo os mesmos serviços. Outro ponto interessante é a Nespresso. A Nespresso é uma empresa, né, que fabrica aquelas cápsulas de café e que tem aí tanto o seu mercado nas vendas de cápsulas no varejo ou no atacado, mas também já adotou agora o modelo de subscrição, que é uma assinatura que oferece créditos e descontos para quem consumiu os seus produtos. A Adobe, outra empresa aí do setor de serviços e tecnologia, que também atuou nesse modelo aí tradicional de licenciamento até 2011 e já mudou agora, a partir de 2013, adotando definitivamente o modelo por assinatura. E a Smart Fit, que é uma empresa de academia, né, que eu acho que todo mundo também conhece, né, que criou um sistema de serviços de academia a baixo custo, com assinatura. Então, vocês podem ver que todos esses clientes, né, todas essas empresas que eu apresentei aqui, né, tem aí, em cada uma no setor de sua própria economia, desafios cotidianos no bom relacionamento e na manutenção de seus clientes. Isso vai ser associado ao churn, como eu mencionei, que, em linhas gerais, indica uma taxa de cancelamento de clientes. Você pode calcular, basicamente, o churn pelo número de cancelamentos, pelo total de clientes ativos, sempre dentro de um período, que vai te apresentar aí a taxa de rotatividade. E, dessa forma, o que nós temos que fazer é ter um bom sistema de retenção, quando falarmos de relacionamento com clientes, associado a essas taxas de rotatividade. Então, vocês podem ver que no ciclo de vida do cliente, nós sempre vamos tratar novos clientes, clientes ativos e a faixa de rotatividade, que é uma faixa que a gente tem que ter atenção e análise, que vão impactar aí nos negócios e no valor econômico das empresas. Isso está diretamente associado à retenção dos clientes de maior valor para a empresa. Aqui, três gráficos, só para a gente ilustrar um pouco o impacto econômico.
Aqui na esquerda nós podemos ver o impacto, né, do churn, dessa taxa de churn, que é o nosso alvo agora, que mostra, claro, que churns negativos, né, têm impactos muito menores, né? E aqui ele mostra que um churn negativo representa um volume de vendas, aí, o volume de vendas da base de clientes ativos supera a perda de receitas recorrentes. E um churn zero, é óbvio que é difícil de alcançar, mas mostra para a gente que, no gráfico, que empresas com churn de zero são sempre em torno de 60% maiores que as empresas com churn de até 2,5%. Então, qual é o nosso foco aqui agora? Avaliar esse percentual de churn através de tecnologias, né? E aqui na direita, dois gráficos que mostram o impacto em uma outra ferramenta importante dentro da empresa, que é o fluxo de caixa, que é o custo de aquisição de clientes. Então, vejam que adquirir novos clientes, principalmente numa economia de recorrência, impacta muito no fluxo de caixa, né? Então, o fluxo de caixa, a maior parte do tempo no período anual, se torna negativo, dependendo do percentual de clientes que você perde na base. Ou seja, então, temos aí algumas representações econômicas muito importantes aí no dia a dia. E como que a gente soluciona isso? É possível, Matias? Conseguimos resolver esses problemas? Sim. A gente tem que entender que a gente tem uma base muito grande de clientes para alcançar e poucos deles reclamam. Então, a gente sabe que milhões de clientes na nossa base, menos de 5% reclamam de satisfação. Então, a gente não sabe quem são aqueles clientes reclamando. Nem todos os clientes são iguais, né? Existem diferentes respostas e diferentes valores. E alguns clientes irão realmente desistir dos nossos serviços ou produtos, independente do que a gente faça. E como que a gente pode resolver isso? Primeiro, a gente tem que alcançar, né? Identificar, medir e agir sobre o churn. E para fazer isso, nós vamos precisar de dados, nós vamos precisar de uma investigação, nós vamos precisar de análises, vamos precisar criar estratégias de retenção efetivas para gerar valor em toda a cadeia do relacionamento e vamos ter que chegar a criar ações efetivas aí, sejam elas digitais ou por interações de pessoas, muitas vezes alcançando as áreas de retenção, que são as primeiras áreas que têm contato com o cliente, né? E isso é possível de fazer com tecnologias e ferramentas, né? Então, uma maneira eficiente de obter a melhor resultado e aumentar os lucros é melhorar o sistema de retenção de clientes. Então, três principais perguntas aí que nós nos fazemos no dia a dia nesse ciclo quais clientes provavelmente sairão da nossa empresa, quais clientes são lucrativos para o meu negócio e quais responderão positivamente às minhas ações, né? Então, eu preciso ter os dados, eu preciso trabalhar esses dados através de propensão de rotatividade, valor do ciclo de vida do cliente e qual é a melhor oferta ideal para fazer com que o meu churn tenha o menor impacto possível na geração de valores. E para fazer isso, a gente vai mostrar agora na sequência, né? Eu vou passar para o Gabriel falar um pouco mais nesse assunto do Data Robot, ele vai se apresentar e vai dar sequência aí mostrando o churn sobre esse ponto de vista de tecnologia. Por favor, Gabriel, fique à vontade. Excelente, muito obrigado a todos, obrigado Matias, obrigado Vivian. Estou compartilhando a tela com vocês aqui, espero que esteja funcionando bem, primeira vez que a gente usa essa plataforma. Para quem não me conhece, eu sou responsável pela Data Robot aqui na América Latina. Vou passar 4 slides rapidamente para falar um pouco do que a gente faz. E depois eu vou direto para a plataforma para fazer uma modelagem preditiva para a gente poder identificar quais clientes têm propensão a churn e depois para que o Matias possa tirar esses insights e consumir esses dados dentro do MicroStrategy. Bom, para quem não conhece a Data Robot é uma empresa americana que nasceu em 2012. A gente nasceu fruto da ideia de um brasileiro e um americano, cientistas de dados, que se perguntavam como é que a gente consegue fazer um modelo de machine learning entrar no ar em poucos dias, ao invés de meses. Para quem conhece modelagem preditiva, sabe que da pergunta de negócio até o modelo pronto, quando se consegue colocar o modelo em produção, leva aí de 5 a 8 meses. Eles tiveram a ideia, então, de fazer esse processo todo em questão de minutos e depois, com poucos cliques, fazer o deploy e retroalimentar todo o modelo com base em gestão e monitoramento dos dados de acurácia, de data drift, daquilo que estava acontecendo no momento. Criou-se, então, a categoria de AutoML.
Nós somos a maior empresa do mundo na categoria que nós mesmos criamos, levantamos mais de $1 bilhão de funding, e para criar o produto que vocês vão ver, foram mais de 1.600.000 horas de desenvolvimento e investimento de tempo de cientistas e engenheiros para criar o estado da arte que a gente apresenta hoje. E no mundo todo, a gente tem mais de 1.000 clientes usando o DataRobot. Nós estamos aqui na América Latina com mais de 40 clientes desde 2018. No Brasil, nós temos 18 clientes em segmentos como telco, como seguros, como bancos. Nós temos empresas de fidelidade, temos fintechs e temos muitas empresas de CPG também. E todo mundo busca trabalhar exatamente com isso que estamos vendo, valor do dado. Só que a gente sabe que o valor do dado ele é difícil de tirar, ele é exatamente essa miríade, esse imbróglio que a gente está vendo hoje, e o foco da DataRobot é fazer a extração do valor de uma maneira simplificada do dado. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz essa mágica? A gente faz essa mágica com uma plataforma que trabalha em todo o processo de desenvolvimento do modelo, colocar o modelo em deploy, monitorar o modelo e medir o retorno sobre o investimento de cada modelo. Para isso, a gente tem uma solução de data prep manual. A gente não vai passar hoje no webinar, porque a gente já vai mostrar um dataset, de certa forma, tabelado, com a variável target definida, mas o próprio produto, vocês vão ver, ele vai fazer a modelagem, o pré-processamento dos dados em tempo real. E aqui eu tenho uma solução que nós chamamos de AutoML, que faz a atuação com problemas de classificação e regressão, e o AutoTS, que atua com problemas de séries temporais. Para cientistas que não querem usar os modelos automáticos do DataRobot, nós adquirimos uma empresa que é uma plataforma de desenvolvimento, que é o Zapple. Então, quem quer desenvolver em R, Scala, Python, consegue trabalhar. E a gente permite ainda que os clientes subam os próprios modelos para competirem com os modelos da DataRobot. Isso mesmo, competir. Eu não comentei até agora, mas a gente não só automatiza o processo de modelagem, como a gente adiciona milhares de modelos próprios e open source dentro de uma competição para elencar qual que é o melhor modelo em cima dos dados que o cliente levantou naquele momento. Isso é o que a gente faz. Então, a gente foca muito em dar produtividade para o cientista, entregar melhores modelos frutos da competição e também democratizar. Porque quem não é cientista, eu não sou cientista, eu não sou estatístico, eu não sou matemático, mas eu sou um analista de negócio que eu sei olhar para os dados e fazer a pergunta de negócio que eu quero para tirar o valor que a minha empresa precisa. Na parte de MLOps, que a gente vai ver, a gente vai fazer o deploy de um modelo, a gente vai ver esse modelo ao longo do tempo sendo monitorado, como é que a ferramenta age sempre que entende que o modelo vai falhar. E, infelizmente, ainda estamos numa época de pandemia, e logo que a pandemia começou, todos os modelos de machine learning do mundo falharam. Todos. Ninguém estava preparado para a mudança de consumo que aconteceu. Quem usava DataRobot começou a perceber uma mudança no perfil do consumidor e antes que o modelo falhasse, ele pôde disparar um job entre o MLOps e o ML Development para que o AutoML criasse um novo modelo já com base nos dados de pandemia para reagir melhor com aquilo que a gente já conhecia do cliente. Com isso, a gente entrega segurança, é uma plataforma colaborativa com workflow em todo o seu processo de modelagem, aprovação e retreino. Fomos a primeira empresa a criar uma camada de explicação do modelo. Muita gente fala, minha empresa aqui não acredita em modelo porque é uma caixa preta. Não é o caso do DataRobot. A gente explica as variáveis com mais impacto, a correlação entre as variáveis e os porquês. Por que esse cliente 6253 tem propensão a churn? A gente explica cada uma das variáveis que deram peso para isso. Além de toda uma questão de bias and fairness que está em voga no mundo todo, para o modelo não ter viés, a gente já incorporou na nossa plataforma. Nós trabalhamos com modelos supervisionados e não supervisionados, dados estruturados e não estruturados. Então, eu não só tenho aqui dados estruturados, como eu trabalho com texto, coordenada geoespacial e imagem, fruto do Deep Learning que a nossa plataforma traz. Trabalhamos com séries temporais e nós trabalhamos também em ambientes on-premise com GPU. Clientes que querem utilizar GPU, a gente consegue disponibilizar para utilização. E por fim,
A plataforma ela é entregue em todos esses modelos, desde uma nuvem gerenciada pela DataRobot, que é a AWS, trabalhar dentro da nuvem do cliente, trabalhar em máquina física no cliente ou no modelo híbrido. Vocês vão ver que vocês podem modelar no DataRobot e tirar um modelo para usar em outros lugares. Então, falando um pouquinho sobre a plataforma, aqui é o DataRobot AutoML. Existem várias formas de começar um modelo. Posso trazer dados de um data source através de um JDBC, onde a gente tem dezenas de conexões. O meu ambiente, eu uso mais essas conexões, por isso que elas já estão à mão, mas a gente tem uma porrada de outras conexões, basta solicitar para a nossa área que ele habilita em tempo real. URL, Hadoop, catálogo GI ou um arquivo local. Essa modelagem que eu vou fazer, eu vou usar um arquivo local. Imagina que vocês estão nesse momento olhando seus dados e se perguntando se com os dados que vocês têm, vocês são capazes de criar um modelo preditivo. Então, basicamente, eu tenho uma série de informações no meu CRM, posso ter trazido outras informações também de ERP, não vou passar por todas as variáveis, mas a gente tem informações de visitas de website, valores de compra, quantas compras foram feitas, quando foi feito. Então, é um dataset normal. A única questão é que a gente já marcou uma variável target, que a gente chama de isDormant. Então, eu quero entender se o cliente ele vai ou não ser churn, e aqui isDormant false, ele tem comprado, true, ele não tem comprado. Eu vou carregar o dado para treinar o meu modelo e, com base nisso, começar a fazer as previsões em tempo real daquilo que eu tenho no meu negócio. Eu já deixei o dataset aqui carregado. Como a gente tem 20 minutos para apresentar, eu não quis gastar nem 30 segundos de vocês. Uma vez que eu arrasto e solto o dataset, este é o DataRobot fazendo uma simples pergunta de negócio. O que você quer prever? Eu poderia fazer um trabalho com modelos não supervisionados, modelos de cluster, modelos de anomaly detection, mas eu já comentei com vocês que eu sei o que eu quero prever. Quem é dormant? Eu vou trabalhar aqui com o CPU, porque é o que eu estou usando o ambiente cloud da DataRobot, mas eu poderia utilizar GPU também, tá? Então, o que a gente precisa fazer? Eu estou aumentando o meu poder de paralelismo, a minha máquina permite a criação de 20 modelos de uma vez, então eu quero a potência toda. Eu só preciso informar qual é a variável target que eu quero que ele modele. Pronto, não preciso fazer mais nada. Ele já entendeu que é um problema de classificação, ele já me sugeriu uma métrica de otimização, que é o log loss. Ele já fez uma leitura dos meus dados, informando quantas variáveis eu tenho numéricas, categóricas, eu não tenho texto, não tenho coordenada geoespacial, mas eu poderia ter outras variáveis aqui. E ele me pergunta se eu quero adicionar outros datasets e já vem com a automação prontinha. Ele já me sugere, com base nos dados, uma estratégia de treinamento e validação. Então, eu poderia ter randômica, particionada, mas a DataRobot entende que é melhor estratificada, uma validação cruzada, em 5 camadas, deixando 20% de holdout, que é o test set. Poderia mexer em tudo isso? Poderia. Eu poderia colocar outras restrições, eu poderia mudar as métricas, trabalhar com outro, quero trabalhar com KS, quero trabalhar com área sob a curva, quero forçar o uso de CPU, de GPU, enfim, posso alterar o que eu quiser. Como a gente tem pouco tempo, não vou mexer nessas questões. Bom, tá aqui. Entendi que o meu modelo é um modelo de classificação. O que eu tenho que fazer agora? Simplesmente apertar Start. Quando eu aperto Start, o que o DataRobot ele vai começar a fazer? Do lado direito, vocês vão ver aqui que ele está começando a executar a automação que foi planejada. Então, ele está definindo a variável target, depois ele vai começar a fazer a separação dos dados entre cada um dos 5 buckets e deixar 20% para o teste sério, então ele está alocando os dados agora nos buckets de validação. Depois ele vai fazer aqui a caracterização da variável target e a correlação de todas as variáveis frente à minha variável target. Ele está fazendo uma última análise das variáveis para verificar se é possível derivar novas variáveis, se é possível fazer um book de variáveis. O DataRobot tem esse potencial, essa capacidade de correlacionar, testar e manter no modelo só as variáveis que fazem sentido para o próprio modelo. E agora ele vai começar
a fazer a competição. O que ele está fazendo nesse momento? Ele tendo lá no repositório, que são mais de 1.500 modelos, e está falando assim, repositório, quais são os modelos que trabalham melhor para um problema de classificação com essa distribuição de dados que esse dataset apresenta? E o DataRobot identificou 20 modelos inicialmente para fazer a competição. Então veja que tem modelos em TensorFlow, vou dar um zoom aqui, vamos ver se ele dá. Não, ele não quer me ajudar com zoom. Tem algumas técnicas em Python, tem técnica DataRobot, técnica GBoost, então ele está começando a criar os modelos em paralelo. Para a gente não perder tempo, o que eu vou fazer aqui? Eu vou mudar para um projeto pronto, deixa eu ver como é que eu tiro este cara daqui, pronto, saiu. Vou mudar para um projeto pronto, para a gente não perder tempo. O DataRobot, ele levou 30 minutos para competir 108 modelos. É como se a minha empresa eu tivesse 108 cientistas ultra rápidos que fizeram todo o processo de preparação dos dados, de tratamento dos dados, até aplicação no algoritmo e me entregasse um modelo pronto. Então, imagina fazer tudo isso aqui em 30 minutos. E aí, o que o DataRobot faz? Ele ranqueia, de acordo com a acurácia, aqui eu escolhi o log-loss, o modelo que ele considera campeão. E entrega toda uma camada de explicabilidade que eu vou mostrar. Eu vou mostrar esse ElasticNet, esse Blender, a gente testa até Blender, que eu acho que ele é mais interessante de se apresentar. O que ele fez aqui nesse Blender? Ele pegou várias técnicas que foram criadas, modelo 180, com modelo 175, com 179, depois aplicou um ElasticNet e fez a predição, tá? E aqui eu tenho toda a questão de documentação, se eu quiser analisar o que está sendo feito em cada etapa desse modelo. Imagina que eu sou um cientista e eu falo assim, poxa vida, mas eu não quero combinar todos esses modelos, eu quero extrair, quero tirar esse XGBoost. Eu poderia copiar esse projeto, clonar e deletar ou adicionar novas etapas de pré-processamento ou mesmo outros modelos para ele fazer esse Blender, tá? Outra questão super complexa, documentação. Bancos, seguradoras e cada vez mais várias empresas estão sendo reguladas e precisam explicar como é que estão tomando as decisões que estão tomando. E aqui o DataRobot ele entrega em 5, 10 segundos a documentação pronta para cada um dos projetos que foram criados. E esses projetos, pessoal, eles são criados dinamicamente em tempo real. Não é que o DataRobot traz sempre um modelo que vai ter as mesmas tratativas de variáveis para todos os dados que você carregar. Não. Ele vai sempre trabalhando de maneira dinâmica em cima dos dados que você carregar para ter certeza que está capturando o melhor de cada dado e cada modelo. Então está aqui a documentação pronta. Ela só não é tão rápido para nós que falamos português, que a gente vai levar aí uns 30 minutos entre levar os dados para o Google Translator e poder retornar com a documentação em português. Existe uma série de abas de avaliação técnica para quem quer olhar lift chart, quem quer olhar curva ROC. Eu gosto muito de explorar a questão de negócio. Então, quero olhar o impacto da variável. Aqui eu já começo a entregar a camada de explicabilidade que a gente comentou. Quais são as variáveis com mais impacto no meu modelo? Qual é a correlação de cada uma das variáveis com a minha variável target? Qual que é a correlação de compra no último ano? Qual que é a correlação de dias sem compra no meu modelo? E qual que é a correlação do valor de aquisição no meu modelo? Todos esses dados eu tenho aqui. E por último, que os executivos sempre gostam muito de ver, é a explicação do modelo indivíduo a indivíduo. O DataRobot é capaz de trazer até 10 explicações para o analista de negócio ou cientista de dados para ajudar a explicar por que eu estou dizendo que o indivíduo 216 ele tem alta probabilidade de ser churn, porque ele não compra há um ano, porque faz 159 dias que ele não compra conosco. O valor médio de compra dele, a última compra, foi R$353.
Então, se a gente lembrar dos 3 pontos que a gente acabou de ver da correlação das variáveis, ele está exatamente dentro daquele quadrante de um cliente que tem propensão a churn. E isso aqui, vocês vão ver que o Matias vai mostrar depois, o MicroStrategy, ele leva exatamente essa camada de explicabilidade para informar para o analista, para informar para a pessoa que eventualmente tem que tomar uma decisão. Ok, eu sei que esse cara é churn, o que eu faço agora? Geralmente tem um outro modelo de Customer Lifetime Value, porque tem cara que é churn, mas para o meu negócio eu prefiro que ele vá do que ele fique comigo. Então eu quero avaliar o valor dele no tempo. E para aqueles que eu sei que eu quero segurar, eu quero fazer uma boa oferta. Posso criar um novo modelo de Next Best Offer, Next Best Channel, Next Best Message e combinar isso tudo junto com o MicroStrategy e soluções de Campaign Management para orquestrar para o meu cliente. No final, modelo pronto. O DataRobot lhe entrega 6 formas de você consumir esse modelo, desde a mais simples. Consumo, arrasta e solta pela própria interface gráfica. Posso fazer o deploy por API, posso fazer o deploy no Hadoop. Se você quiser trabalhar com uma UDF, o DataRobot ele exporta o modelo através de um conjunto de regras, ele cria um conjunto de regras, ele vai testando quantas regras são ideal para atingir a melhor acurácia, e ele gerou automaticamente com um clique 66 regras para me entregar 03763 de acurácia e deixa o código pronto em Python ou Java para eu fazer o uso na minha UDF. Vamos voltar aqui para o modelo. Posso fazer um download do código. Se você quer rodar dentro no seu próprio lake, você pode levar o modelo e podemos usar Kubernetes, Portable Prediction Servers para você consumir. Estou chegando no final do meu tempo, fiz o deploy, agora quero monitorar o meu modelo para garantir que eu continue tendo boa performance, mesmo com pandemias, mudanças de consumo e tudo mais. Então aqui é um painel. Nesse painel, exemplo, eu tenho 13 modelos, isso aqui é out of the box, eu não gastei nem um segundo para fazer, tá? Esse painel, então, ele monitora nível de serviço, data drift e acurácia. Eu tenho clientes pelo mundo com mais de 1.500 deploys, que chegam a 150 mil sub-deploys, modelos muito grandes. Vou pegar um para dar uma passada rápida. Qual que é a grande vantagem de você ter uma solução de monitoramento? É você garantir que não importa o que aconteça, o DataRobot consegue trabalhar por você. Então veja, este modelo é um modelo de previsão de tempo de resposta do servidor. A AWS, Azure, GCP, esses caras usam esse tipo de modelo extremamente nervoso. O DataRobot, monitorando o modelo, entende que ele tem muito drift. E sozinho, vírgula, se a área de compliance, se a área de governança de dados do cliente permitir. E tem cliente que não quer que o DataRobot faça isso, então a gente não faz esse retreino e substituição automática, a gente simplesmente manda uma mensagem. Mas eu posso automaticamente pegar os dados atuais e fazer uma nova competição. Veja que o Aeronite GBM, que deu drift dia 14 de agosto de 2020, a gente encontrou um XGBoost. No mesmo, 6 dias depois, ele deu outro drift, foi trocado por um Random Forest, e a gente vai fazendo a troca quantas vezes forem necessárias para garantir que o teu modelo fique sempre saudável. Então a gente monitora nível de serviço, eu posso voltar até no tempo para entender qual era o nível de serviço de cada um dos meus modelos. A mesma coisa para o Data Drift, a gente usa o PSI para analisar quais são as variáveis que estão perdendo valor no tempo e o nível de importância. Então esse modelo aqui, ele já teve algumas variáveis que perderam valor, são variáveis de pouca importância para o modelo, por isso que ele não está falhando, mas logo o DataRobot deve tomar alguma ação quando as variáveis de grande importância passarem do limite determinado pelo próprio usuário. Acurácia, existem uma série de métricas que a gente mede, então a gente entrega aqui toda essa questão em tempo real. Muito importante, a DataRobot entende que o modelo, às vezes, ele pode não gerar os insights que um analista de negócio pode gerar, então a gente permite a adição de regras sobre o modelo, que a gente chama de Humble AI. A gente permite ainda a adição de modelos Challenger, eventualmente, se você está em dúvida se o modelo campeão é o melhor ou não, você pode adicionar até 3 outros modelos, que podem ser modelos próprios de vocês, nesse caso aqui é o modelo da DataRobot, mas vocês podem trazer o modelo Python, um Java, e botar para competir com o nosso.
em tempo de produção, e a gente vai analisando a acurácia de cada um dos modelos, o erro de dado e os valores previstos para cada um dos modelos. E eu posso substituir em tempo real. Eu não consigo fazer porque esse modelo não é meu, então a camada de governança está aqui, ela está agindo. Se esse modelo não é meu, eu não posso mudar, só quem pode é realmente o responsável. Em settings aqui eu tenho uma série de dados de monitoramento que eu posso colocar para cada um dos meus modelos, então eu vou definir qual que é o nível de drift, eu vou definir qual que é o nível de acurácia para modelo a modelo e o que ele faz, quando manda notificação. E aí, como é que a MicroStrategy vem aqui consumir? A gente entrega, então, a API para que possa ser consumida em tempo real ou em batch, isso vai depender de cada processo. Está aqui o código pronto, a MicroStrategy vai consumir esses dados e vai depois fazer os consumos no dia a dia. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou voltar agora para o Matias apresentar como é que o MicroStrategy realmente interage conosco. Super obrigado pelo tempo de vocês. Matias, é com você. Ok, obrigado, Gabriel. Bom, agora então a gente vai entrar nessa relação das plataformas, que é a ideia, que é a intenção de aumentar o valor aí para vocês. E como o MicroStrategy pode colaborar com isso? O MicroStrategy, ele determina, dentro dessa cadeia, valores. Por quê? Porque o Gabriel mostrou lá os dados tabulados, a produção dos dados que são geridos pelo Data Robot, que são os dados confiáveis, que a gente precisa para garantir a melhor qualidade da informação. E aí o MicroStrategy permite fazer isso. Por quê? Porque ele permite gerar aquela tabulação de dados e fazer com que o Data Robot consuma esses dados, prepare, como o Gabriel muito bem falou aí, sobre toda a parte da modelagem, e devolva para o MicroStrategy o modelo, para daí, então, a gente tratar esse modelo com os dados reais e fazer as análises e entregar as informações dentro daquele conceito de entrega, de alfabetização de dados, né? Então, só para a gente ter uma ideia aqui de como funciona tudo isso, hoje, para quem já conhece ou quem quer conhecer e já sabe do uso da plataforma MicroStrategy, é uma plataforma de Consumer Analytics, né, que pode acessar diversos tipos de fontes, diversas informações de negócio, entregando diversos tipos de análises, né, desde análises online, OLAP, até análises mais avançadas, como a gente viu. E o Data Robot poderia estar entrando aqui para vocês nesse conceito de plataformas, acelerando aí o uso de Machine Learning e o uso de Analytics no ciclo menor de vida dentro desse conceito todo. Tudo bem? Aqui, só para a gente agora ilustrar como funciona isso na prática, eu vou apresentar aqui o recurso de uma aplicação, que seria uma aplicação de relacionamento com o cliente, que é a parte aí operacional do negócio, do processo de negócio, onde vocês podem estar acessando assim, dados de cadastro do cliente, os últimos pedidos do cliente, algumas informações que distribuem esses pedidos por categorias de consumo, marcas e tudo mais dentro de uma ferramenta operacional do dia a dia. É uma ferramenta do seu colaborador. No entanto, esse colaborador ele tem o primeiro contato com o cliente, né? E esses dados praticamente não são dados que possam ser utilizados aí num call to action, numa ação que ele possa estar efetivamente tomando para esse cliente. Mas é possível introduzir, Matias, injetar análises aí, sei que ele precisa usar uma ferramenta de BI ou sair dessa interface, entrar numa outra ferramenta para avaliar o perfil desse cliente com mais detalhe? Sim, é possível. E isso a gente faz usando o HyperIntelligence, que aqui, nesse caso, é instalado como extensor aqui, uma extensão no web browser. Então, eu estou numa aplicação web browser, uma aplicação de contato com o cliente web browser. Eu acesso uma biblioteca de cartões aqui, que são disponíveis para mim. Então, eu tenho aqui como acessar vários cartões. Eu tenho que me conectar a essa biblioteca através de usuário. Aqui a gente já pode perceber toda a camada de segurança e governança que a gente aplica. E na medida que eu faço o login, né, os cartões que eu posso acessar já estão disponíveis para mim na minha biblioteca. Tá? Então, notem que são diversos cartões que eu posso criar. Nós vamos começar por cartão cliente. Então, vocês podem ativar o cartão através desse botão. E já nesse cartão eu tenho uma condição especial aqui, ó, que é o limite aplicado. Esse limite aplicado é bem interessante. Por quê? Como o Gabriel falou, ele tem um modelo e tem os diversos modelos que ele vai entregar para o MicroStrategy.
E aqui no MicroStrategy eu vou criar o quê? Índices de classificação de risco, por exemplo, né? Riscos desse cliente sair da minha base, derivados daquele modelo que o Gabriel nos passou lá, com todas as variáveis. E essa aplicação de limites me mostra, por exemplo, que esse cliente aqui, que apareceu vermelho, porque a representação é por cor, já aparece o hyperlink vermelho, tem um risco de cancelamento 1 na escala de 1 a 3, por exemplo, e 1 é um risco alto. E associado a esse risco, eu tenho o quê? Eu tenho uma ação para o meu colaborador, eu tenho uma descrição dizendo quem é esse cliente, né? E aí eu posso ter essa informação já nesse cartão, uma informação prescritiva do que pode acontecer caso eu não tome nenhuma atitude com esse cliente. Ok? E aqui no mesmo cartão, que tem todas as informações completas, eu já posso acionar gatilhos aqui imediatos e realizar determinada ação por gatilhos imediatos. Tudo bem? E além disso, eu posso trazer no mesmo cartão informações descritivas, né, do que está acontecendo e do passado desse meu cliente na minha base histórica. Então, por exemplo, esse cliente ele tem um consumo acima da média de consumo dos clientes nesse período com o perfil dele, por exemplo. Ele teve um último contato de pedido com a gente em 5 dias e ele costuma pedir a cada 3 dias. Né? Eu tenho aqui informações de faixa etária e renda desse cliente, eu tenho cálculos, né, de variáveis desse cliente, por exemplo, eu consigo saber qual foi o percentual da receita adquirida com esse cliente em relação à maior receita da minha base nesse período para esse perfil. Eu consigo comparar a receita dele com o ticket médio desse perfil, então eu consigo ver valor do meu cliente aqui, informações gerais da minha base, né? O total de receita gerada no pedido, o número de clientes que eu tenho ativos, a quantidade de pedidos que esse cliente executou, tudo isso numa mesma interface agora, injetando analytics, 0 clique, num processo de negócio dentro do mecanismo de alfabetização de dados. E aqui eu tenho, então, a condição do meu colaborador já poder acionar rapidamente uma ação e entrar em contato com esse cliente ou executar qualquer outro tipo de análise, tá bom? E além das informações prescritivas e descritivas do cliente, eu posso ter outras informações aqui que correspondem à minha análise, né, que sejam informações correlatas, né, por exemplo, como informações do pedido. Né? Então, eu aciono o cartão de pedido e note que alguns cartões aparece esse selo, por quê? Porque o cartão foi autenticado, né? Então, ele me mostra aqui as informações agora, dizendo que a meta do meu pedido para esse cliente, o quanto que eu alcancei de venda, o custo que eu tive para essa venda e o número de itens dentro desse pedido. Né? Eu posso ver linha a linha, pedido a pedido, seja qual o volume de linhas que tiver aqui, ele vai trazer a informação correlata. Né? E da mesma forma que eu tenho ação com o cliente, eu posso ter ação aqui dentro do meu pedido também. Ok? Bom, esse então é a parte do produto que mostra, né, como eu faço para responder aquelas perguntas, desafios do Gartner, como que eu faço para introduzir agora valor, introduzir análises e dados dentro dos meus processos de negócio, de uma forma a diminuir o meu ciclo de tomada de decisão, usando toda essa competência de Advanced Analytics aí que o Gabriel mostrou, e uso de inteligência artificial e machine learning e tudo mais. Bom, além dessa ferramenta operacional, eu poderia, por exemplo, ter aqui um WhatsApp web, então eu estou dentro de um browser também, que é uma ferramenta sendo bastante usada hoje por algumas empresas, né, de contato. Eu recebo aqui o contato imediato do meu cliente, ele recebe bom dias, eu posso interagir com ele já imediatamente, e posso também, ao mesmo tempo que eu interagir com ele, analisar as informações dele da mesma forma que eu analisei lá no CRM. Né? Então, são informações aqui, aqui são as mesmas informações, então eu não vou passar ponto a ponto, mas eu tenho as informações correlatas, aqui prescritivas e descritivas, e aqui, como ele não está no CRM, ele poderia acionar o CRM. Então, ele já vai direto, ele passa diretamente o código desse meu cliente, né, para o CRM, ele já entra na tela do CRM, e eu tenho as informações correlatas no CRM. Né? Aqui, só para a gente contextualizar, o match que eu faço, que é o encontro aqui de códigos, eu usei, nesse caso, o meu nome. Aqui eu usei o código do pedido, mas eu poderia fazer uma combinação, né, de código do cliente, número do telefone e qualquer tipo de informação de código que eu tenha na minha base. E aqui, agora, dando sequência à análise, ele pode ver aqui que esse cliente tem uma distribuição de categorias de consumo. Ele pode aqui selecionar e filtrar, por exemplo, por categorias de filme. Aqui ele tem um modelo também como de melhor oferta, como o Gabriel mencionou. Ele pode ver que o cliente teve
aquisição desses itens de filme nos últimos períodos e, na base de dados, os filmes que eu tenho que podem ser correlacionados para o perfil dele seriam: primeira escolha Vanish Point, segunda escolha Psycho, e terceira escolha LEA Confidential, por exemplo, e já acionar o meu cliente, ter uma interação com ele, enfim, realizar todo o ciclo aí de call to action com esse cliente, tá bom? E para concluir aqui, uma terceira forma também de você visualizar o cliente é na ferramenta Microsoft Office, seja no Outlook ou seja no Excel. Aqui é o exemplo do Outlook na web, no Office 365. Eu também tenho aqui os mesmos cartões, ó. Então você perceba que o mesmo cartão que eu usei no CRM, que eu usei no WhatsApp, eu consigo usar aqui no meu Office 365, mostrando informações correlatas para esse cliente. E além dessas interfaces web que eu mostrei, o HyperCard pode ser entregue também em cartões através de dispositivos móveis para o seu dia a dia aí no celular, seja em iOS ou Android. Então, a gente está agora com 10 minutos, né, para encerrar a apresentação. Nós vamos entrar aí para a parte de perguntas e respostas. Eu vou passar para a Vivian, então, aí a concluir, fazer as considerações finais, né, Vivian, e concluir aí a parte de perguntas e respostas. Tudo bem? Tá, ótimo. Obrigada, Matias. Obrigada, Gabriel. A gente vai agora fazer algumas perguntas e vou passar para... Aí vocês até analisam, eu acho que algumas a gente já sabe quem que vai responder, se é DataRobots ou nosso, mas depois a gente já vai deixar aqui, por enquanto, os nossos dados, os nossos contatos, se vocês precisarem, já podem marcar aí que a gente vai... enquanto isso, a gente vai fazendo as perguntas, tá bom? E depois, no fim, antes da gente terminar o evento, assim, depois que a gente se despedir, a gente vai apresentar mais um vídeo que eu acho bem interessante. É um videozinho final, onde mostra como a inteligência artificial pode ajudar em coisas que a gente não imagina, né? Então é um vídeo, não sei se todo mundo já viu, mas é um vídeo com o Zico, então é bem interessante, depois a gente vai finalizar com ele, tá bom? Bom, Gabriel, acho que a primeira é contigo, que ele está perguntando assim: quanto tempo estimado é um projeto da plataforma de DataRobot? O projeto em si, a execução do modelo, minutos. O maior cliente que a gente tem aqui no Brasil leva 2 horas para fazer uma competição com 60, 70 modelos, um dataset de 10 GB. Agora, a gente tem uma questão que não é da plataforma, que é a definição do problema, que é a tabulação dos dados, que é a definição da variável target. Isso leva mais tempo, né? Então, a gente tem casos, eu posso citar um caso, isso que eu vou falar aqui são aspas da própria Carolina, que é diretora de inovação da Philip Morris. Ela não tem cientista de dados, o projeto todo foi feito com analistas, com o suporte da DataRobot de 1 hora por semana, colocaram um modelo de trade no ar em 1 mês e meio. Óbvio que a parte da ferramenta, como eu falei, 2 horas, 3 horas no máximo, se você tiver um modelo de séries temporais, que ele vai trazer centenas de competidores, mas grande parte do desafio está nas conversas entre os próprios usuários e executivos, de determinar o problema, buscar os dados, tabular os dados, e depois jogar na ferramenta. Jogando na ferramenta, vocês viram o processo todo automático, depois é muito simples de fazer o deploy e consumir esse modelo. Então, ótimo. Eu vou continuar contigo, porque tem mais uma que já atua. Tem limitação de dataset? Alguma limitação de linhas, alguma coisa nesse sentido? Na nossa nuvem tem, a gente suporta no máximo 10 GB, né? Então não é por linha ou coluna, é o tamanho do dataset em si. A instalação do cliente, máquina que o cliente der. Beleza, perfeito. Matias, aqui pergunta, preciso ser cliente ou ter outras licenças MicroStrategy para usar o HyperCard?
O HyperCard, na verdade, ele funciona, como eu apresentei aqui, até em outras ferramentas de BI, desde que rodem em ambiente web browser. Então, se você tem uma ferramenta de BI ou se você não tem o MicroStrategy, sim, você teria que adquirir aí o Intelligent Server, que é uma versão servidora do produto, e mais a licença client, que é a client HyperCard, para fazer o consumo, aí como eu mostrei aí, o consumo dos dados, dos modelos, inclusive, para você ter. Mas não precisa necessariamente ter nada construído previamente, um data house. O HyperCard, ele acessa diversas fontes de dados, aí, como a gente pode demonstrar numa oportunidade seguinte, diversas fontes de dados, diversas estruturas de dados, com diversos conectores, tá? Ótimo. Eu vou fazer só mais uma, porque senão a gente não consegue passar o videozinho. Eu acho que é para você, Gabriel, também, porque ó, a pessoa fala o seguinte: já usamos modelos de machine learning usando R e Python, né, linguagem R e Python, mas ainda não adotaram nenhuma plataforma. Quais benefícios teremos se adotarmos uma plataforma como o Data Robots? Excelente pergunta. São alguns benefícios. Primeiro, a questão de produtividade. Eu não tenho dúvida que existem excelentes cientistas e ótimos modelos pelo mercado. A questão é que eles sabem, né, a empresa que perguntou, eles devem ter levado aí algumas semanas de código e depois documentação. E no final ainda, você vai fazer um modelo, ou 2 modelos, ou 3 modelos. A vantagem de uma plataforma é você ter produtividade. Então, existem estudos que a gente entrega de 3 a 5 vezes mais modelos para o mesmo indivíduo, porque ao invés de ele ficar escrevendo código, ele vai trabalhar nas análises. Então, produtividade é 1. 2, melhores modelos. E por que melhores modelos? Se você não tem dezenas de modelos para competir, quem garante que esse modelo R ou esse modelo Python que vocês estão usando hoje é o melhor modelo? Pode ser um bom modelo, mas quando a gente faz prova de conceito, é incrível como a gente consegue capturar facilmente ganhos já de acurácia, de precisão, sem olhar a parte de performance. Então, essa é a segunda vantagem. E a terceira, toda a parte de governança. Você passa a uniformizar o seu processo de modelagem através de uma plataforma, não é cada cientista fazendo do seu jeito, fazendo a documentação do seu jeito, deployando e monitorando do seu jeito. Você passa a ter uma esteira de data to value, você consegue, inclusive, democratizar isso e pegar áreas que nunca pensaram em usar a inteligência artificial, passarem a usar modelagem também. É isso, Vivian. Perfeito. Bom, acho que é isso. Tenho outras perguntas, mas aí depois a gente responde por e-mail. Foi um evento rápido, acho que foi importante porque a gente demonstrou aí rapidamente como que pode utilizar a plataforma do Data Robot, como que pode usar o MicroStrategy com análise zero-clique. A gente mostrou só uma área de negócio, só uma necessidade. Ali a gente tem um monte de exemplo, um monte de case. A Data Robot já tem bastante case. Se precisarem entrar no site deles, tem bastante coisa que dá para a gente entender como que eles estão fazendo em outros clientes. Estamos à disposição de vocês, para vocês entrarem em contato conosco. Muito obrigada aí, eu sei que é 1 horinha, mas é 1 horinha concorrida. Então, Gabriel, te agradeço também, agradeço o Matias pela apresentação. E agora a gente vai para o vídeo de encerramento e até o próximo evento. Tchau, tchau, obrigada. Devido aos problemas que ele tinha de coração, de ver jogos, ele nunca teve a oportunidade de me ver jogar. Rico
Oh, meu filho, eu sei. Faz tempo que você não ouve a minha voz. Você sabe como eu amava ver você jogar? Desde menino. A única coisa que faltou foi ver um gol seu aqui no Maracanã. Então hoje eu queria te pedir uma coisa. Um gol. Só, Weston. Dessa vez, para eu ver de pertinho. Então esse gol 335 aqui no Maracanã é dedicado a ele, que com certeza está lá no céu